irmãos queridos, paz do Senhor, como estão todos? Mais uma vez, me encontrando com vocês aqui através dessa tela que nos separa, mas para sentirmos a presença de Deus juntos, através de uma aula rica, uma aula preciosa, mais uma aula desse novo tema que começamos este ano. E falando em aula nova, tema novo, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, faça isso agora. Também convide seus amigos, convide seus irmãos que ainda não são, para também se inscreverem. Esse ano nós estamos estudando um tema que é fundamental, é vital, que dá base assim para a nossa vida de cristão, nossa vida familiar e nossa vida de família de Cristo. Nós precisamos nos unir para que esse novo tema ele flua, principalmente, primeiro dentro de nós e após testemunharmos a vida em família, família Casa de Deus e a nossa família biológica, certamente, que engloba todo o tema que estamos estudando este ano. Eu vou pedir para vocês também não esquecerem de dar o seu joinha. Não custa nada, é um tempinho assim rápido, dá para você fazer com bastante rapidez. Só ir lá e dar um cliquezinho, dar um likezinho lá, para você divulgar, né? Isso fortalece o canal e as lições, elas se propagam alcançando famílias, alcançando vidas. Quando você dá um like, você passa a ser instrumento de Deus para que outras pessoas sejam abençoadas através dessas aulas. Obrigada por me receberem na casa de vocês. E quando vocês me recebem, quando vocês recebem aqui a pastora Valdinha, hoje, professora Valdinha, vocês estão recebendo a casa de Deus aí dentro da sua casa. Olha que privilégio. Então, vamos recapitular, voltar um pouquinho na aula passada. Eu espero que todos vocês que estão na sala virtual hoje tenham assistido a aula de sábado passado, que foi incrível. A professora Patrícia foi extremamente usada por Deus, assim como eu desejo que Deus fale também, através da lição de hoje, na sua vida, na vida da sua família. Não sei se você já está com a sua Bíblia na mão, se você já chamou a sua família. Veja bem, o tema desse ano é Família de Cristo. O tema desse ano é família. E não tem nada mais gostoso do que sentarmos na nossa sala junto com a nossa família. Vê se você consegue trazer a sua família para sentar junto com você. Venham com Bíblia na mão, se liguem, entreguem para essa aula, porque é uma aula rica. O título da aula de hoje, nós vamos falar primeiro o título e depois a gente recapitula um pouquinho do que foi a aula que a professora Patrícia deixou com vocês semana passada. O título para hoje é Seguindo o Exemplo de Cristo. Meus irmãos, vejam que profundo, seguindo o exemplo de Cristo. Forte, profundo e motivador. Nossa, só o tema da aula já está dizendo e oferecendo a nós uma oportunidade de despertar dentro de nós o interesse pelos exemplos que o Senhor Jesus Cristo deixou registrado aqui na sua palavra, exemplos que estão à nossa disposição para que vivamos cada um deles crescendo, dessa forma, crescendo e sendo aquilo que fomos chamados para ser dentro do reino de Deus. Sábado passado, nós vimos que a igreja é um
conjunto de almas preciosas. Já somos chamados aí de início de almas preciosas. Aprendemos que é a morada de Deus. A igreja é a morada de Deus. Somos casa de Deus. Em João capítulo 14, no verso 23, mostra que há uma condição para ser morada de Deus. O texto diz que nós devemos guardar a palavra, fazermos morada nele, ou seja, estarmos nele. Eu pedi para vocês pegarem Bíblia e peço também que vocês tenham aí um papel, um lápis, para vocês anotarem os textos citados, para depois vocês lerem com mais tempo, para vocês focarem um pouquinho mais, para vocês trazerem com mais profundidade para dentro de vocês. Então, eu vou repetir. No João 14, verso 23, a palavra de Deus nos mostra que há condição para ser morada de Deus. Primeira condição, guardar a sua palavra. Segunda, fazermos morada nele, estarmos nele. Se guardarmos a sua palavra, evidenciamos o nosso amor a ele. Evidenciamos o nosso amor. Estou falando do meu amor a ele, do seu amor a ele. Quando guardamos a palavra, nós evidenciamos esse amor. Se fazemos morada nele, evidenciamos o resultado do nosso amor a ele. Então, nós estamos falando que nós produzimos resultados, e resultados de quem mora em Deus, de quem se relaciona com Deus, são resultados abençoadores, resultados que abençoam a nossa própria vida e resultados que abençoam a vida da nossa família, resultados que abençoam a vida daqueles que nos rodeiam. E, consequentemente, abençoam a vida da igreja. E ainda, sobre a lição passada, em 1 Pedro, nós vemos e aprendemos que nós somos pedras vivas nessa construção. Pedras vivas. Nós somos família de Deus, uma construção de Deus, família. E somos pedras vivas nessa construção. Temos vida em Deus. Em João 1, estão anotando? Tomara que vocês estejam anotando. João 1,12 diz que somos filhos de Deus. Em Mateus 12, do 46 ao 50, nós descobrimos, aprendemos que somos família de Jesus. Em Efésios 2, versículo 19, nós aprendemos que que somos membros da família de Deus. Ou seja, um corpo, um cabeça e os membros, formando assim a família de Deus. Aprendemos também sábado passado por que nos reunimos na casa de Deus. Por que nos reunimos na casa de Deus? Em Hebreus 10, 25, fala assim, que o cristão precisa se reunir. Quando você abrir esse texto, você vai entender. Precisamos nos reunir. Uma pedra não forma uma casa. A união delas dá forma à casa, dá forma e dá sustentação. Eis aí a importância
de sermos família unida. Em Atos 2, versos 46 e 47, deixa muito esclarecido que a igreja reunida, a igreja unida, ela gera salvação. Para isso fomos chamados, para gerar salvação. Nós fomos salvos e fomos salvos para produzir frutos, para gerar salvação. Vejam bem, Jesus pagou um alto preço pela igreja. Jesus pagou um preço alto para que a igreja nascesse para nunca ser derrotada. Em Gálatas 3, versículo 13, diz: se fez maldição em nosso lugar. Olha o preço que Jesus pagou. Ele, sendo Deus, tendo a sua morada na eternidade, no céu de glória, ruas de ouro, mar de cristal, chão precioso, sagrado, santo, puro. Ele não conhecia a impureza e ele se fez maldição em nosso lugar. Família de Cristo, veja o que ele fez por nós. Em 1 Coríntios 6, versículo 20, fala que ele nos comprou com preço. Ele nos comprou com preço. Nós todos sabemos qual foi o preço que Jesus Cristo pagou por nós. Pagou pelos nossos pecados. Ele assumiu a nossa dívida, aquela dívida herdada de Adão, herdada de Eva, lá no Jardim do Éden. Jesus assumiu essa dívida, nos comprou e pagou o nosso preço, com preço. Não foi nada fácil. Ele podia chegar e nos tomar, nos arrebanhar para ele. Mas no plano de Deus, ele pagaria um preço. E assim ele fez, cumprindo a missão dele. Em Apocalipse 5, versículo 9, fala do preço. O preço foi sangue na cruz. Sangue derramado na cruz. Aquele sangue precioso, pregos fincados nas suas mãos. A lança que foi passada, transpassada do seu lado, sangue que verteu, água que verteu, sangue precioso, sangue puro, que foi derramado. Esse foi o nosso preço. Jesus Cristo nos comprou para Deus. Você tem valor para Deus. Você é valioso, a sua família é valiosa. Nós somos valiosos para Deus, porque Jesus pagou um alto preço. Nós somos valiosos. A igreja tem valor para Deus. Os nossos irmãos têm o mesmo valor que eu tenho e que você tem. Como família, nós temos muito valor para Deus. O nosso preço foi preço de sangue. A igreja de Cristo nasceu comprada, ela foi comprada com preço alto, com dor, com sacrifício. A igreja de Cristo foi comprada com abnegação. Jesus abdicou-se de tudo para que nós fôssemos resgatados, para que nós nos tornássemos família de Deus, família de Cristo, família. Esse é o valor da igreja. E hoje, a nossa aula, que tem por título, como é que é mesmo? Seguindo o exemplo de
Cristo, seguindo o exemplo de Cristo. Hoje, até aqui nós recapitulamos um pouquinho do que foi dito na aula passada. Aquilo que vocês aprenderam na aula passada. E eu quis recapitular um pouquinho, porque se tivermos alguém na sala virtual hoje que não assistiu o sábado passado, esse alguém estará aprendendo e a gente reaprendendo, reouvindo, firmando aquelas palavras, aquela mensagem que a aula passada nos trouxe. E hoje nós vamos aprender juntos qual a missão do crente. Vejam bem, qual a missão do crente para entrar nessa família, para entrar para a família de Deus. O que devemos fazer? Temos uma missão a cumprir para de fato nos tornarmos família, para de fato sermos família. Qual a missão do crente ao entrar para a família de Cristo, para a família de Deus? A missão é ser como Cristo, sendo como Cristo, seguindo os seus exemplos, cumprindo a ordem que ele deixou ao subir para o céu. Quando ele foi, ele veio, nasceu como homem, nasceu de mulher, toda aquela história que nós já ouvimos desde os primeiros capítulos. Ele nasceu de mulher, ele viveu enquanto homem, ele cumpriu a sua missão com excelência. Com excelência. Ele, quando subiu, ele nos deixou um legado. E com esse legado, ele deixou uma missão para cada um de nós a partir do nosso encontro com ele. A partir desse encontro, a partir do nosso olhar, se encontrar com o olhar de Jesus, ele já vem sobre nós, trazendo uma responsabilidade. Tal é o valor da alma humana. Jesus veio e cumpriu com excelência. Ele viveu nessa terra por 33 homens, carne, assim como eu, como você. Ele respirava, como eu e você, esse ar poluído desse mundo. Ele pisava esse chão sujo que nós pisamos, sendo Deus. Por 33 anos, ele teve amigos e ele teve amigos que o traía. Ele teve famílias que o abraçaram e ele teve famílias que o rejeitaram. E ele venceu todas as etapas da sua vida no decorrer desses 33 anos. Ele venceu uma a uma. E um dos seus maiores recados deixados na palavra de Deus para nós foi: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E você também pode vencer o mundo. Se eu venci e você me tem, você é capaz e você consegue vencer o mundo, assim como eu venci. Seja qual for a adversidade que você enfrentar, seja qual for a adversidade que se apresentar para a sua vida, que se apresentar para a vida da sua família, se você teve um encontro real com Jesus, se você faz parte da família de Cristo, você também vencerá as adversidades, uma a uma, sem perder nenhuma batalha. Nenhuma batalha você sairá como
vencido, mas você sairá como vitorioso, porque assim foi Jesus. Jesus, em tudo na vida dele, ele glorificava a Deus. Ele, em tudo, fazia com que Deus fosse glorificado. E quando ele subiu aos céus, qual foi a incumbência que ele deixou para a igreja? Através do seu exemplo. Jesus não nos chamou, não nos comprou e disse, olha, eu vou voltar para o meu Pai, eu vou para o céu e vocês fiquem aí. Agora é com vocês, a missão agora é com vocês. Vocês vão dar andamento nessa missão, vocês vão seguir com o trabalho e vocês se virem. Eu cumpri o meu papel, eu cumpri a minha parte. Vocês já conhecem tudo aquilo que precisa ser feito, agora é com vocês. Não, Jesus foi e prometeu que ele enviaria aquele que seria a nossa força, aquele que seria o nosso companheiro, aquele que seria a nossa inspiração. Jesus Cristo não nos jogou para uma missão difícil de ser cumprida. Ele não nos lançou na boca dos lobos e foi embora viver e usufruir do céu. Ele enviou o Espírito Santo para que no momento da nossa fraqueza, o Espírito Santo fosse a nossa força, para que o Espírito Santo nos revigorasse. Nós não estamos só, nós somos famílias de Deus. Nós somos pedras vivas, pedras que contêm vida, que contêm energia, a energia deixada, enviada por Ele para ser o nosso auxílio, para ser a nossa força, para nos tornar braço forte dentro dessa instituição que Ele chamou de igreja. Jesus Cristo viveu para glorificar o Pai em tudo. Em tudo Ele glorificava o Pai. Ele fechou a sua missão aqui com uma forma de amor jamais vista. Nunca foi e nunca será vista. Essa forma de amor, por 33 anos, as suas ações, as suas palavras, os seus pensamentos, como um todo, a sua vida glorificou ao Pai. E nesse momento, eu quero que você faça uma pergunta para você mesmo. Aí você vai se encontrar, ao se fazer essas perguntas, você vai se encontrar. Você vai descobrir se você está seguindo os exemplos de Cristo, se você não está seguindo os exemplos de Cristo. Se você está sendo discípulo de Cristo ou se você não está sendo discípulo de Cristo. Se pergunte assim: as minhas ações têm glorificado a Deus? Nós acabamos de ler que em tudo Jesus glorificava ao Pai. E você? As suas ações têm glorificado a Deus? É a primeira pergunta. Para você fazer para você mesmo. Se quiser escrever, anotar, para você meditar um pouquinho depois, escreve. A segunda pergunta. Faça para você mesmo. Minhas palavras, aquilo que você fala no seu dia a dia, nas suas conversas cotidianas, as minhas palavras têm glorificado a Deus? Pergunte para você mesmo. Outra pergunta. Minhas decisões diárias têm agradado a Deus? Quantas decisões você toma durante o dia em tudo que você vai fazer, seja no trabalho, seja em casa, seja na escola, por onde você passa durante o seu dia?
Quantas decisões você tem que tomar? As suas decisões têm agradado a Deus? Se pergunte. Agora, outra pergunta. Os meus relacionamentos têm agradado a Deus? Quais são as rodas que você se assenta? Que tipo de amizades você tem? Os seus relacionamentos têm agradado a Deus? Dentro dessa pergunta ainda, a forma com que você se relaciona com a sua família, dentro da sua casa, tem glorificado a Deus, tem agradado a Deus? O seu relacionamento com a Igreja de Cristo, com a sua família, a igreja fundamentada pelo Senhor Jesus Cristo, o seu relacionamento com a família de Cristo tem agradado a Deus? De que forma você tem olhado para os seus irmãos? De que forma você tem recebido os seus irmãos? Você só quer para o seu hallzinho de amigos, você quer só aquelas pessoas legais, só aquelas pessoas que acrescentam na sua vida, só aquelas pessoas que não te trazem dor de cabeça, só aquelas pessoas que não são difíceis, as pessoas mais fáceis. Dentro da igreja, nós temos todos os tipos de pessoas. Nós somos seres únicos, cada um é como é. E ser família é aceitar o outro como ele é. E ser instrumento na vida dele para que ele se transforme, para que ele mude. Então, o seu relacionamento tem produzido frutos, o seu relacionamento tem glorificado a Deus, tem agradado a Deus. Lá em João 17, versículo 4, diz assim: eu revelei no mundo a tua natureza, a natureza do Pai. Eu revelei no mundo a tua natureza, terminando assim o trabalho que me destes para fazer. Este é o meu Jesus, esse é o seu Jesus, esse é o Jesus que você deve imitar. Eu revelei no mundo a tua natureza, Pai. Terminei assim o trabalho que o Senhor me deu. Jesus completou a obra. Vejam bem, Jesus trabalhou. Jesus não foi acomodado. Ele não teve 33 anos com vários momentos de quietude. Os momentos de quietudes que Jesus tinha era quando ele se retirava para falar com o Pai, quando ele procurava ficar só para estar com o Pai, para comungar com o Pai, para falar com o Pai, para buscar força no Pai. Mas, no mais, Jesus trabalhou. Não podemos representar Cristo, não podemos ser exemplo de Cristo acomodados. O crente que é crente trabalha no reino, trabalha pelo reino e trabalha de forma que glorifique a Deus, produz frutos que glorificam a Deus. Vocês lembram que Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. E esse trabalho não parou por aqui. O trabalho de Jesus continua lá no céu. Ele continua trabalhando lá no céu. Porque ele descreveu,
Ele nos disse, ele nos contou através da sua palavra que ele foi nos preparar lugar. Vou preparar-vos lugar. Jesus não nos quer como família, somente aqui, por um tempo. Ele não nos quer de longe. Jesus nos quer perto. Ele nos quer para toda a eternidade. Ele quer que a grande família se reúna. Ele deseja juntar os seus e apresentar ao Pai. Estes eu estou trazendo para o Senhor, para a eternidade. Seremos família para a eternidade. Jesus produziu frutos na terra, mas ele continua trabalhando por nós, por uma causa nossa, para a nossa morada eterna. Quem é exemplo de Jesus Cristo produz frutos. Mas que tipo de frutos? Produz frutos bons. O discípulo fiel influencia pessoas para o reino de Deus. Ele não é influenciável pelo mundo. Ele não é influenciável por amigos. Ele não é influenciável pelo cansaço do dia. Ele não é influenciável pela comodidade ou conforto de casa, quando é hora de estar na casa de Deus. Quando é momento de estar na casa de Deus. A nossa casa, o nosso sofá, a nossa sala, ela é mais confortável. Mas não existe nada maior e nada mais confortável que a presença de Deus na casa de Deus, em família, com a família de Cristo. Não representa Cristo aquele que busca conforto próprio. O exemplo de Jesus Cristo foi sempre proporcionar a cura, sempre proporcionar o bem-estar, sempre proporcionar o conforto para o outro. Ele não tinha o conforto, mas ele proporcionava, sempre proporcionava para o outro. Em Efésios 3, 21 diz assim: glória a Deus, por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos. Amém. Vou repetir. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos. Amém. Qual a incumbência que Jesus deixou para a igreja? Dar seguimento à sua obra. Esta é a sua missão de servo. Essa é a sua missão de discípulo. E você vai conseguir cumprir. Você vai conseguir honrar o legado de Jesus enquanto homem aqui na terra. Você vai honrar o legado dele, cumprindo a sua missão, dando andamento no trabalho que ele começou. Ele começou a boa obra. E nós nos chegamos a ele, nós nos entregamos a ele, nós nos encontramos com ele, ele nos abraçou e nos recebeu para que nós dessemos andamento à sua missão. Essa missão não pode ficar pelo meio do caminho. Ela está nas minhas mãos e ela está nas suas mãos. Compromissar-se com a missão, imitar Cristo em tudo e em todas as áreas da vida. Na igreja, os galhos devem estar firmes na árvore. Firmes nas árvores. Não existe galho espalhado por aí. O galho não nasce nesta árvore
E daqui a pouquinho ele escolhe, não, eu vou lá para outra árvore. Ah, aquela árvore está mais frondosa. Ah, eu vou me ajeitar naquela árvore. Você nasceu no corpo de Cristo para ser membro de Cristo, onde Ele é o cabeça, onde Ele conduz. Esse tronco é a igreja de Cristo. Esse tronco tem por cabeça Cristo. E os galhos somos nós, os membros desse corpo, os membros da família de Cristo, os membros da igreja de Cristo. E nisto, Deus é glorificado. Vejam, João 15:8 diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos. Muitos frutos. Não é um fruto, não é 2 frutinhos, não é um fruto que você já conquistou e que você acha que está bom. Enquanto houver fôlego de vida, enquanto você respirar, enquanto Deus te der vida, a sua missão é dar continuidade à obra de Cristo, a obra que Ele continuou. A nossa missão é povoar o céu. A nossa missão é engordar essa família. A nossa missão é que essa família cresça, que essa família seja inumerável. O céu precisa ser povoado. E a igreja de Cristo tem essa missão, a família de Cristo tem essa missão, você tem essa missão, eu tenho essa missão. A frutificação, os frutos, a frutificação está altamente ligada à glorificação a Deus. Lembra que em tudo Jesus glorificava o Pai? A nossa vida é Cristo. A vida da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Tudo na nossa vida pode ser prazeroso. Temos momentos prazerosos. Na igreja temos momentos lindos, momentos preciosos. Momentos que podem ser lindos e atraentes. Mas, se não glorificar a Deus, de nada vale. É barulho de lata vazia, é momento que passa, que acaba, que vai como neblina. Pense, durante essa semana, eu estou encerrando, durante essa semana, em que área da sua vida você pode imitar a Cristo? Nas suas atitudes. Desafie-se a si mesmo. Eu me desafiei. Desafie-se a si mesmo. E se você já tem algo em mente, coloca aí nos comentários para a gente saber em que você vai imitar Cristo durante essa semana. Coloque no comentário. E nós estaremos orando por você para que você alcance o seu objetivo. Vejam bem, você consegue. Se você propor no seu coração, você consegue. Em 1 João 2, versículo 6, diz assim: aquele que diz que permanece nele, Jesus Cristo, esse deve andar como ele andou. Aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou. Certamente, se isso for verdade, se essa palavra que vem da palavra de Deus for realidade na sua vida, se tornar realidade para você, você estará imitando a Cristo. Somos família de Deus, eu e você, a minha família e a sua família. Somos casa de Deus. Em Cristo, temos todos os exemplos que precisamos para sermos membros ativos e úteis nessa família chamada Casa de Deus, na família de Cristo, aqui na terra, no reino de Deus. Deus abençoe a sua vida,
Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu final de semana. E que você se levante dessa aula, se você se levante desse sofá como uma nova criatura, uma nova pessoa, o imitador de verdade, o imitador de Cristo, que você adquira a mente de Cristo. Deus abençoe e até a próxima aula.